Glória a Deus. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus. O Senhor esteja conosco, continue aqui neste lugar, falando conosco, pois o Senhor já está aqui e cada louvor foi uma confirmação da palavra que o Senhor colocou no meu coração para hoje. Eu estava meio na dúvida se era algo do meu coração, se era realmente do coração do Senhor, mas os louvores vieram para confirmar e para que eu não me sentisse enganada quanto à palavra. Nós temos que ter total certeza de que a palavra que nós estamos trazendo é algo da parte do Senhor e não algo que nós queremos falar, que nós queremos colocar em pauta. Nós não podemos viver na direção do nosso querer. Eu digo em questão em direcionamento da palavra, né? Nós precisamos viver a nossa vida em total direção do Senhor, em tudo. Mas muitas vezes na palavra a gente pode ter alguma dúvida. Será que é isso mesmo que Deus quer que eu fale? Será que realmente essa palavra veio do Senhor? Ou será que é algo do meu coração? Mas os louvores, eles vieram confirmando um a um essa palavra que o Senhor vem colocando no meu coração. E nós vamos ter em Gálatas capítulo 2, versículo 19. Gálatas capítulo 2, do versículo 19. Esta é uma carta que Paulo escreve para a igreja da Galácia, a igreja de Gálatas. E Paulo vem trazendo direções para esta igreja, né? Vem falando sobre, ele repreende Pedro, ele vem falando sobre os judeus e os gentios, como ele também havia falado da igreja de Éfeso. E aqui ele vem falando sobre a justificação pela fé. E no versículo 19 do capítulo 2, Paulo diz assim: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Apenas isso. Então o que ele fala no verso 20? Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então ele fala no versículo 19: mediante a própria lei eu morri para a lei. Por que Paulo fala eu morri para a lei? Porque Paulo antes, quando era Saulo, ele era um homem que cumpria a lei dos judeus. Ele era, como eles chamam aqui na palavra, ele era um fariseu. O que o fariseu fazia? O fariseu, ele olhava a vida daquela pessoa e ele olhava as atitudes daquela pessoa e ele corria para a palavra, ele corria para a Torá, para os mandamentos de Moisés. Então ele olhava a atitude daquela pessoa e ele ia na palavra para saber se aquela pessoa estava fazendo realmente o que diz a palavra, ou para saber se o que ela estava fazendo não estava correto com a palavra. Então é como se ele pegasse a palavra e visse uma pessoa fazendo algo e falasse: olha, o que você está fazendo aí está errado, aqui na lei não está escrito isso não, então você não pode fazer isso, na lei não é isso que está escrito, você não está cumprindo a lei. Então Paulo, ele era um fariseu, ele acusava pessoas, ele vivia totalmente pela lei. Ele era um homem de estudo, ele era um homem estudado, um homem bem posicionado naquele tempo. E esse homem, na época ainda chamado Saulo, o que ele mais fazia era acusar as pessoas, principalmente aqueles que começaram a caminhar com Jesus. Então todas as pessoas que começaram a caminhar com Jesus, em algum momento elas fugiram da lei de Moisés, porque Jesus, ele foi trazendo novas leis, ele foi aprimorando as leis, ele foi libertando povos de leis que não te fazia mais sentido para o novo tempo da aliança. Então Saulo fazia o quê? Ele apontava: aquele ali é seguidor
de Jesus, é seguidor daquele que se diz Messias, aquele que morreu na cruz, vamos lá buscar ele e vamos prender. Vamos entregar ele para as autoridades. Vamos pegar esse povo. Vamos tirar ele do contexto da palavra, das leis. Então o que ele fazia? O principal motivo de vida dele era ir atrás dessas pessoas, era acusar essas pessoas, era apontar o dedo para essas pessoas. Por isso que ele fala, mediante a própria lei, para a lei eu morri. Porque depois que ele conheceu Jesus, ele entendeu que ele estava lutando por uma causa errada. Ele entendeu que ele não tinha direito de ficar acusando pessoas e apontando o dedo para pessoas. Tem uma passagem no Evangelho que Jesus fala da oração de um homem pecador e da oração de um fariseu. O fariseu, ele ora em pé, de cabeça erguida, em voz alta: Senhor, olhe para mim, eu faço tudo certo, eu não peco, eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu dou o dízimo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí ele olha e ainda compara a sua oração com a oração do pecador que estava de joelhos, cabeça baixa, pedindo misericórdia para o Senhor. Então esse era o contexto dos fariseus naquela época. Hoje mudou o nome, não é mais fariseu, mas hoje nós temos pessoas que estão o tempo todo apontando o dedo para nós. Pessoas que talvez vê a gente em algum lugar, vê a gente em alguma situação, e a primeira coisa que a pessoa diz: mas você não é crente, o que você está fazendo aqui? A pessoa não quer saber nem do contexto que te levou àquele lugar. José era servo do Senhor, era filho de Jacó, era homem de Deus, mas ele vivia dentro do Egito. Ele vivia junto com os egípcios. Ele vivia no palácio de Faraó. E lá ele participava das coisas que aconteciam. Mas ele não se curvava a Faraó. Porque tudo tem um limite. E o limite dele era ali. Ele participava de tudo que era necessário ele participar, porque ele era governador do Egito. Mas ele não se curvava a Faraó. Ele não deixava de orar para o Senhor. Daniel, a mesma coisa. Daniel era governador na época de Nabucodonosor. Ele participava de tudo, mas ele não comia as iguarias que ele não achava que era certo ele comer, sendo servo do Senhor. Ele foi proibido de orar, mas ele orava no seu quarto, na janela virada para Jerusalém. Ele estava num lugar onde o contexto não condizia com a fé e a crença dele, mas isso não fez com que ele deixasse de seguir a Deus. E com certeza naquele tempo pessoas apontavam o dedo para José, como apontavam o dedo para Daniel, como apontavam o dedo para muitos outros. Então nós precisamos viver em Jesus, não em lei, não em escrita. Nós não podemos viver assim mais. O que mais nós vemos, e ainda mais agora na internet, pessoas apontando o dedo. Pessoas apontam os dedos: ah, mas você não é crente, você não batizou. Era isso que Paulo fazia. Mas Paulo, quando conheceu Jesus, ele entendeu que ele estava vivendo a lei completamente errada, que ele estava batalhando por uma causa que não estava correta. Então ele fala: eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. E se eu morro para a lei, e se eu começo a viver para Deus, eu então sou crucificado com Cristo. Aí ele fala: logo já não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Se não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim, eu preciso pensar como Cristo pensa. Eu preciso agir como Cristo agia. Saulo, depois que se torna Paulo, não vê ele mais acusando nada e nem ninguém. Muito pelo contrário. Ele se coloca em posição de maior culpado, de maior pecador. Ele não é mais aquele que
se achava melhor porque ele estava com o direito de aprisionar pessoas, de matar pessoas. Agora ele entendeu que quem vive nele é Cristo. E se quem vive nele é Cristo, ele não pode mais ter as atitudes do passado. Se no passado eu não estava nem aí com as pessoas, agora, se eu estou com Jesus, o meu sentimento precisa mudar. Eu preciso ter misericórdia. E eu preciso ter uma coisa muito simples que se chama empatia. O que é empatia? É você se colocar no lugar do outro. É você olhar para o outro antes de julgar e pensar: se fosse eu no lugar dele, o que eu faria? É isso que Paulo está falando. Agora ele não vive mais. Quem vive nele é Jesus. E neste tempo nós precisamos buscar viver desta maneira. Este é um tempo que nós precisamos cada dia mais buscar viver como Jesus viveu. Buscar fazer e ser como Jesus fazia e era aqui na terra conosco. Ele veio para nos dar um exemplo. Mas nós preferimos seguir o exemplo de Saulo. Nós preferimos seguir o exemplo de fariseus. Nós preferimos colocar o nosso eu na frente de tudo. Saulo se preocupava com o seu eu. Eu sou um fariseu, eu dou a ordem, eu estou do lado da lei, eu posso prender, eu posso matar. Mas aí Saulo deixa de ser Saulo, passa a ser Paulo. Agora eu não vivo mais. Quem vive em mim é Cristo. Então agora nós não vivemos mais. O nosso eu precisa ser sacrificado todos os dias. Não tem mais essa primeira para mim, se sobrar é o resto. Não. O Senhor nos chama a servir. Primeiro é quem está aqui, se sobrar eu como. Onde está o servir? O servir não é só na casa do Senhor, não. O servir é onde nós formos. O servir, ele é para tudo e para todos, em todo o tempo. O servir é não existir mais o eu. Eu não gosto, eu não quero, eu não faço, eu não vou fazer, eu não vou lá. Não existe isso mais para quem entregou sua vida para Cristo e fala que agora quem vive em mim é Cristo. Se quem vive em mim é Cristo, por que eu não estou me comportando como Cristo? Se quem vive em mim é Cristo, por que o meu eu tem que ser o primeiro a ser atendido? Cristo não era assim. Pois Ele deu a sua vida e derramou seu sangue por nós, sabendo que nós não iríamos dar a mínima. Porque durante muito tempo a gente não dá a mínima, até que a gente sente a necessidade de buscar algo, porque não tem mais saída. Essa é a nossa verdade. Porque quando a gente não consegue resolver de forma nenhuma, aí nós pensamos: agora eu vou procurar Deus, porque eu acho que Ele pode resolver. Até neste momento, nós não damos a mínima para o sangue derramado na cruz. Esta é a verdade. Mas quando nós conhecemos a Jesus e nós entendemos quem Ele é e o que Ele fez por nós, o nosso sentimento ele é transformado, assim como foi Paulo. Paulo, até ter um encontro com Jesus, ele não dava a mínima. Ele não se importava quem era esse Jesus. Esse Jesus era alguém que trazia problema para ele, porque ele tinha que ficar prendendo pessoas por causa desse homem. Para Saulo, Jesus era uma farsa. E para muitas pessoas, Jesus é uma farsa. Para muitas pessoas, Jesus não é nada. Para muitas pessoas, o sacrifício dele de nada vale. Até que nós chegamos ao ponto que ele vai nos encontrar, assim como ele encontrou Saulo. E as escamas daquele homem caem. E os olhos dele são abertos. E ele entende quem foi Jesus, quem é Jesus e quem será Jesus. E ele então agora não vive mais para a lei. Ele vive para Cristo. E nós precisamos parar de viver para a lei. Nós não podemos ser metade lei e metade Cristo, não.
A lei faz a gente aprontar o dedo e começar a ver os erros das outras pessoas e começar a julgar as outras pessoas. Mas Cristo faz a gente ter misericórdia e quando vê o erro da pessoa, orar e interceder por ela e não ficar apontando o dedo. É isso que Cristo faz. Mas a gente quer viver uma vida dupla. Quando me interessa, eu sou de Cristo, mas quando me interessa, eu sou um fariseu. Quando me interessa, eu peço misericórdia pela minha vida e pela vida dos meus. Mas quando me interessa, eu sou um fariseu que quer apontar fulano que estava no lugar errado e na hora errada e fazendo algo que está errado. É assim que nós vivemos hoje. Como que Jesus vai voltar se a gente vive essa vida dupla? Como que Jesus vai vir nos buscar se a gente ainda não se posicionou no lugar certo que nós temos que ficar? Ou nós vamos ficar sendo fariseus, fica lá sendo fariseu. Ou então você vai viver a sua vida em Cristo e ser como Cristo, ter a misericórdia de Cristo, agir como Cristo, dar a sua vida como Cristo, matar o seu eu como Cristo. Como nós vamos viver? Porque quando Ele vier, quem tem vida dupla não vai encontrar com Ele. Ou eu busco o Senhor e tenho misericórdia em tudo que eu vou fazer, ou eu busco o Senhor e começo a olhar para a vida dele e viver a vida como ele viveu, ou eu busco o Senhor pedindo direção de tudo que eu vou fazer para ele, para viver como ele deseja, vivendo com ele na minha vida, ou então eu sou um fariseu que vou ficar apontando defeitos e problemas na vida das outras pessoas. A escolha é minha. O Senhor não nos obriga, mas se nós decidimos viver com Cristo e que Ele vive em nós, nós precisamos viver dessa forma todos os dias da nossa vida. 24 horas por dia. Agora, se eu decido ser um fariseu, que eu vou ser um fariseu 24 horas por dia também, como Paulo era. Saulo era fariseu 24 horas por dia. Mas no dia que ele se tornou Paulo, servo do Senhor, apóstolo de Cristo, ele foi Paulo 24 horas por dia. Paulo, ele era um homem de posição. Quando ele perseguia Jesus e os seus. Quando ele entrou, mudou a sua vida e passou a ser servo de Jesus, ele servia Jesus o tempo todo. Ele exortava as pessoas quando era necessário, mas não por maldade. Ele exortava porque ele sabia que era necessário para que essas pessoas não se perdessem no caminho. Paulo cumpriu a sua missão e ele nos deixou o exemplo, mas nós preferimos ler só alguns versículos que nos agradam na Bíblia. O versículo que não me agrada, eu viro a página. Ou então, não, isso aqui não é para mim. Quantas vezes nós oramos como fariseu, que orou em pé, de cabeça erguida, mas também tivemos momentos que nós oramos como um homem pecador, de joelho, cabeça baixa, pedindo a misericórdia do Senhor. O problema é que a nossa vida está dividida. Há momentos que nós oramos como fariseus, há momentos que nós oramos como pecadores miseráveis. Nós precisamos decidir em qual lado nós vamos ficar, porque Jesus está às portas. E dependendo do lado que você estiver, você não vai encontrar com Ele. Isso é muito sério. As pessoas estão brincando de ser crente. As pessoas estão brincando de julgar, de ser julgadores, de ser juízes. A internet está recheada disso. São muitas pessoas que apontam os dedos para outras pessoas. Às vezes as pessoas veem alguém passando por uma situação difícil. Ela não sabe o contexto daquilo, mas ela prefere apontar o dedo e julgar. É isso que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos vivendo esses dias, esse tempo confuso. Na cidade, no estado, no país, nas nações, está tudo muito confuso. O eu está falando mais alto. A gente vê as disputas que estão aí, Brasil, Estados Unidos e outras nações. É tudo eu. O ego deles é maior. O ego do presidente é maior do que procurar
vivendo pelo seu eu e se esquece quem é Jesus. Foi assim que Satanás caiu. Foi assim que Lúcifer caiu. Quando a gente vai em Ezequiel 28, a partir do verso 12, diz: assim diz o Senhor Deus, você era modelo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Você estava no Éden, jardim de Deus, e se cobria de todas as pedras preciosas: sárdio, topázio, diamante, berilo, ônix, jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. E os seus engates e ornamentos eram feitos de ouros e preparados no dia em que foi criado. Você era o querubim da guarda que foi ungido. Eu o estabeleci. Você permanecia no Monte dos Santos e andava no meio das pedras brilhantes. Quem era esse, gente? Esse era Lúcifer, o ser inteligente, lindo, que o Senhor fez com toda a perfeição. Você era modelo de perfeição, cheio de sabedoria. Esse foi Lúcifer, criado por Deus, com perfeição, cheio de sabedoria, perfeito em formosura. Olha como era lindo esse ser que o Senhor criou. Ele tinha tudo. Ele era cheio de ouros, diamantes, esmeraldas. O Senhor, você permanecia no Monte Santo de Deus e andava no meio das pedras. Você era perfeito nos seus caminhos, desde o dia em que foi criado, até que se achou iniquidade em você. Por que se achou iniquidade nesse ser perfeito, maravilhoso, cheio de sabedoria? Porque um dia ele quis ser maior do que Deus. Um dia o eu dele falou mais alto do que ele viver ali onde ele estava, com toda a sua beleza, toda a sua perfeição. Permanecia no Monte Santo de Deus. Ele andava sobre pedras brilhantes, mas isso não era o suficiente para ele. Pensa, modelo da perfeição, cheio de sabedoria, perfeito em formosura. Permanecia no Monte Santo de Deus e andava sobre pedras brilhantes. Era perfeito nos seus caminhos desde o dia que foi criado. Esse foi Lúcifer, um ser que Deus criou. Perfeito, uma vida perfeita, num lugar perfeito. Mas um dia achou-se a iniquidade dele. Um dia ele olhou para Deus e achou: eu posso ser maior que Deus. Eu quero estar mais alto que Deus. Eu quero ser melhor que Deus. Olha o que o eu faz com a gente. E esse ser, ele acontece o quê? Ele perde tudo que ele tinha. Na multiplicação do seu comércio, você encheu de violência e pecou. Por isso, ó querubim da guarda, eu o profanei e lancei fora do monte de Deus. Eu o expulsei do meio das pedras brilhantes. Você ficou orgulhoso por sua formosura, corrompeu sua sabedoria por causa do seu esplendor, e por isso eu lancei por terra e o coloquei diante dos reis para que o contemplem. Como que um ser tão perfeito tinha tudo, mas deixou que o seu eu fosse maior, deixou que o orgulho tomasse conta, e ele perdeu a oportunidade de permanecer no Monte Santo do Senhor. Ele perdeu tudo que o Senhor havia dado a ele, porque o seu orgulho foi maior, o seu eu foi maior. E quantas pessoas estão vivendo assim? E hoje, Lúcifer, agora Satanás, quando ele viu que ele perdeu, agora ele quer nos tirar do Senhor. Ele não quer permitir que nós possamos receber do Senhor aquilo que Ele preparou para nós, porque um dia o Senhor deu tudo para ele e ele perdeu por causa do seu orgulho. E Satanás, ele trabalha na nossa
está sendo exaltado, não está bom para mim. Quando eu não estou sendo paparicado, não está bom para mim. É assim que o mundo está vivendo. Por isso que agora o mundo é de Satanás. Porque é isso que ele implanta na vida das pessoas. E quando a gente olha muitas vezes o contexto que nós estamos vivendo, porque viver o Evangelho não é só riso, aliás, é mais choro do que riso. Viver o Evangelho é algo que traz sofrimento, porque a gente precisa viver situações que nós não queremos. O que Deus faz quando nós estamos vivendo o Evangelho? Ele quer que a gente destrua o nosso eu, porque foi o eu de Lúcifer que o destruiu, e Ele não quer que nós sejamos destruídos como Ele foi. Então, nós precisamos matar o nosso eu. Assim como Jesus matou o seu eu na cruz, nós precisamos matar o nosso eu todo dia. Enquanto nós colocarmos nosso eu à frente de tudo, nós vamos magoar pessoas. Nós vamos distanciar pessoas que amamos. Nós vamos viver coisas que aparentemente podem ser boas, mas depois será maldição na nossa vida. Porque o nosso eu só vem para nos destruir. Quando o meu eu é maior do que tudo, eu não me importo com ninguém. Eu não estou lá preocupado o que fulano está passando. Não me importa, o que importa é que comigo está tudo bem. É assim que as pessoas estão vivendo hoje, porque Satanás sabe que isto afasta a gente do Senhor. Pois a palavra diz que Deus não se agrada do orgulhoso. Então é isso que Satanás faz, porque Satanás sabe como a gente deve agir para que Deus nos tire da sua presença, que foi o que aconteceu com ele. E o nosso eu exaltado nos tira da presença do Senhor. O nosso eu exaltado faz com que a gente trate as pessoas que nós amamos mal. O nosso eu exaltado faz com que a gente não reconheça o Espírito de Deus na nossa vida, porque nós não deixamos o Espírito de Deus trabalhar, nós não damos lugar para o Espírito do Senhor trabalhar em nós, e nós queremos viver da nossa forma, do nosso jeito, no nosso agir, porque está certo para nós. No mundo, no reino espiritual, no reino celeste, no reino do Senhor, não é assim que funciona. Essas regras funcionam para este mundo. Quanto mais eu conseguir para mim, melhor. Quanto mais eu crescer no meu emprego, para mim é melhor. É sempre para mim, meu, eu, para mim, meu, eu. É só isso que a gente escuta. É só isso que a gente vê. E quando a gente vê uma pessoa que tem misericórdia da outra, quando a gente vê uma pessoa que serve a outra, quando a gente vê uma pessoa que vive realmente a palavra do Senhor, essa pessoa é criticada. E a gente até assusta, porque a gente está tão acostumado a ver pessoas que só olham o seu próprio eu, que quando a gente vê pessoas vivendo como Cristo viveu, é até algo... Gente, será que isso é verdade? Nós precisamos buscar viver como Paulo. Paulo foi transformado de uma forma sobrenatural, pois ele estava indo para Damasco pegar cartas para perseguir o povo de Jesus. No caminho ele encontra Jesus. Ali já mudou tudo. E quando ele vai para a casa de Judas, fica 3 dias lá orando, sem comer e sem beber. E naquele período, o Senhor está trabalhando, porque ele viu que Ananias iria orar sobre ele. Ele estava esperando que Ananias chegasse lá. Paulo se posicionou quando ele viu que a vida que ele estava vivendo não estava correta. E ele mudou completamente a sua vida. E ele sabia tudo que ele iria passar. Ele sabia que toda a perseguição que ele fez com o povo de Deus, ele, a partir daquele momento, seria perseguido. E ele foi perseguido e ele não correu. E ele enfrentou todas as perseguições, porque ele sabia que ele precisava morrer para que Cristo vivesse nele. Então toda a autoridade que ele tinha, todo o orgulho que ele tinha, toda a altivez que ele tinha, todo o posicionamento de fariseu que ele tinha, acabou. Porque agora ele foi para o outro lado.
E ele entendeu e sentiu na pele o que é ser uma pessoa julgada, o que é ser uma pessoa apontada, o que é ser uma pessoa perseguida. Pois Jesus disse que ele ia ver o quanto dói perseguir o povo dele. E Paulo sentiu na pele. Paulo sentiu no bolso. Paulo sentiu de todas as formas. Mas ele entendeu que aquele era o lugar que ele deveria estar. Aquela era a forma que ele precisava viver. Aquela era a posição que ele estaria correta. E aquele era o momento que ele viveria para Cristo e não mais para ele. Paulo não ficou de lá para cá, não. Quando a gente conhece Jesus, o nosso posicionamento ele tem que mudar em tudo. Gradativamente nós vamos sendo transformados. Ou como Paulo, imediatamente transformados. Mas precisa haver mudança. Precisa haver renovo. Mudança de pensamento, mudança de atitude, mudança de comportamento. Precisa haver mudança em todas as áreas da nossa vida. Porque se não muda em todas as áreas, nós estamos tendo uma vida dupla. No que me interessa, eu vou seguir a Deus. No que me interessa, eu fico no mundo. E assim, muitas pessoas estão vivendo. Quando o cerco aperta, aí você vê quem é crente e quem não é. Quem serve a Jesus e quem não serve. Na hora que o negócio está apertado, aí nós vamos ver. Ah, mas está tão difícil, a situação financeira está difícil, está complicado isso, está complicado aquilo. Mas eu quero te falar uma coisa. Se não complicar, como vai haver milagre? Se não houver doença, como vai haver cura? Se não houver falta de dinheiro, como que vai haver um milagre financeiro? Se eu tenho dinheiro, por que Deus vai me prover? Eu já tenho. Se eu tenho saúde, por que Deus vai me curar se eu já estou saudável? Se eu não tiver uma tempestade na minha vida, eu não busco. Se eu não buscar, eu não vou viver o sobrenatural do Senhor. Como que Jesus, por que Jesus acalmou a tempestade quando aqueles homens estavam no barco e ele vem andando sobre o mar e ele acalma a tempestade? Porque havia algo para se acalmar a tempestade. Porque algo havia se levantado e ele acalma o vento, acalma o mar. Mas o mar precisou ficar agitado para que depois Jesus acalmasse o mar. Aquela mulher precisou ficar doente, perdendo sangue durante anos, para ela se movimentar até Jesus e ele curar. Se ela não tivesse tido esse problema, ela se movimentaria até chegar a Jesus? Não. Se a filha de Jairo não tivesse quase morrendo, ele sendo homem da lei, um homem ali, junto com os sacerdotes, ele iria procurar Jesus? Não ia. É o Senhor que permite essas situações para que a gente possa buscá-lo, para que a gente possa conhecê-lo verdadeiramente. A mãe que estava com a filha endemoniada era uma estrangeira, foi até Jesus buscar a cura da filha, a libertação da filha. Jesus ainda fala com ela: eu não posso dar para você o alimento que é dos meus. Mas aquela mulher se humilhou, aquela mulher buscou nele, porque Jesus falou: eu não posso dar para você o pão que é dos meus aqui. Mas aí ela fala: mas está caindo migalha no chão, então eles não estão recebendo tudo. É por isso que nós passamos situações, para que a gente possa conhecer o sobrenatural do Senhor. Porque a nossa fé muitas vezes é pequena, o nosso posicionamento muitas vezes é falho. Nós precisamos ver algo acontecer para a gente crer que Deus está conosco. É igual Tomé. Tomé não estava acreditando que aquele homem que apareceu no meio deles era Jesus. Então ele mostra a mão, mostra o lado perfurado, para que Tomé acreditasse. E assim nós somos como Tomé. Se eu não tenho nenhum problema de saúde, se eu não tenho nenhum problema financeiro, se eu não tenho nenhum problema na minha casa, eu não vou buscar Jesus. Essa é a real verdade
sociedade que nós vivemos hoje. Se eu não tiver uma situação que me incomoda e me faz buscar Jesus, eu não busco por vontade própria. Então, o Senhor nos permite situações. Paulo passou diversas situações, mas desde quando ele conheceu a Jesus, desde quando os seus olhos foram abertos, as escamas foram caídas, ele se posicionou e ele foi o servo do Senhor até o fim. Tanto que ele fala, né? Acabei a carreira, cumpri o propósito. Será que nós poderemos fazer como Paulo lá no fim? Acabei minha carreira, cumpri meu propósito. Será que nós estamos cumprindo o propósito? Paulo entendeu qual era o propósito dele. E ele entendeu que para que ele cumprisse aquilo, ele precisava morrer para a lei. Ele precisava morrer para si mesmo e deixar que Cristo vivesse nele, para que ele pudesse ter a mente de Cristo. O que é ter a mente de Cristo? Uma pessoa traz para você um problema, aí ela vai falar da outra pessoa: não, mas fulano fez isso, isso e isso comigo, eu não aceito, como que ele foi fazer isso comigo, eu não entendi o que aconteceu. Então você vai olhar aquilo ali, vai entender o que aquela pessoa está falando e vai falar: não, realmente você está certo. O que aquela pessoa fez com você não foi uma coisa boa. Mas você parou para pensar ao lado dela? Você parou para se colocar no lugar dela? Você olhou de outra forma, com outro olhar? É isso que Jesus faz. A mente de Cristo precisa estar impressa em nós. Toda situação tem os dois lados. Não é a questão de quem é certo ou quem é errado. A questão é do momento, do contexto, do que está acontecendo. Porque hoje eu posso estar certa, amanhã eu vou estar errada. Assim é com todo mundo. Eu posso estar errada hoje e estar errada amanhã também. E se eu estou errada, eu tenho que buscar no Senhor o conserto. É assim que nós fazemos com Jesus. É assim que nós vivemos com Jesus. E Paulo nos ensinou. E nós precisamos hoje nos posicionar onde nós estamos. Qual é o nosso posicionamento? Quem está vivendo em mim? O meu eu ou Cristo? Quem está sendo aquele que dirige a minha vida? O meu eu ou o Cristo? Qual é a mente que está me direcionando? A minha mente pecadora e julgadora ou a mente misericordiosa de Cristo? É isso que nós precisamos buscar para nós. É isso que nós precisamos viver todos os dias, independente do que vão falar sobre nós, ou de nós, ou para nós. Porque a partir do momento que a gente confessa a nossa fé em Cristo, e a gente decide viver a nossa vida em Cristo, decide que Ele vive em nós, pessoas vão se levantar, dedos serão apontados, críticas serão feitas para nós. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Ele já avisou: gente, se apontar o dedo para mim, vocês acham que não vão apontar para você? Se fizerem isso comigo, vocês acham que não vão fazer por vocês? Lá em João 17, no verso 15, o que Jesus fala para Deus? Não peço que os tire do mundo, mas o guarde do mal. Eles não são deste mundo, como eu também não sou. Jesus está falando para Deus sobre aqueles homens, os discípulos. Não tira eles do mundo, mas guarda eles do mal. Então Jesus já sabia que ia vir o mal sobre eles. E ele pede para Deus: guarde eles do mal que vai vir sobre a vida deles. Porque eles não são deste mundo como eu não sou. Então eu te peço, guarde eles quando o mal vier. Não é se o mal vier, é quando o mal vier. Porque o mal ele está sendo plantado no coração de muita gente. Pessoas que não estão nem aí para o sacrifício de Jesus. Pessoas que não se importam, nem sabem quem é. Elas falam: esse tal de Jesus. Elas se referem a Cristo como tal de Jesus. Tem um tal de Cristo aí que fala que liberta. Tem um tal de Cristo aí que fala que morreu na cruz. Tem uma tal de Bíblia que as pessoas acreditam. E o mal ele vai sendo instalado nos corações
Mas nós que conhecemos a Jesus, o que ele fala para o Pai? Guarde-os do mal. O Senhor pediu para Deus nos guardar do mal. Então nós precisamos fazer a nossa parte, fugir do mal, fugir da aparência do mal. Porque não adianta Jesus fazer a parte dele, como ele já fez, e nós não fazermos a nossa. Nós precisamos nos espelhar em Paulo. Paulo fala: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Sede meus imitadores. Quando eu conheci Jesus, eu larguei a minha vida passada. Quando eu conheci Jesus, eu mudei a direção da minha vida. Quando eu conheci Jesus, eu parei de fazer as coisas que eu fazia e agora eu sou uma nova criatura. Agora quem vive em mim em Cristo, o meu eu não existe mais. Se eu tiver lugar para dormir, eu vou dormir. Se eu não tiver, eu não durmo. Se eu for preso, eu vou dormir na prisão. Se eu não for preso, eu vou dormir onde eu conseguir um lugar para dormir. Se eu comer, se tiver que comer, eu como. Senão, eu não como. Paulo diz que ele já viveu na fartura e na escassez. Era assim que Paulo vivia. Porque ele vivia para Cristo, não mais para ele. Em tudo. Quando os apóstolos disseram para Paulo que não ia mais mandar recursos para Paulo nas viagens que ele estava fazendo, ele começou a fazer tendas para se manter. Se vendesse tenda, comia. Se não vendesse tenda, não comia. Só se alguém tivesse a misericórdia e desse um prato de comida para ele. Ele estava o quê? Matando o eu dele. É isso que Paulo fazia. E ele diz: sede meus imitadores. Busca viver a vida de Cristo em sua vida todos os dias. Não dê espaço para dúvida. Não dê espaço para pensar se vai dar certo ou se não vai. Apenas cumpre e obedeça ao Senhor. Paulo entendeu qual era o seu propósito e cumpriu o seu propósito. Às vezes a gente não está nem entendendo qual que é o nosso propósito. Mas por quê? Porque a gente não busca no Senhor. Nós precisamos buscar nele. Ele tem todas as respostas que nós precisamos, mas ele está esperando que a gente busque. Busque. Se você não bater na porta, você vai achar. Jesus fala: ame ao Senhor. Nós precisamos amar a Deus de todo o nosso coração e de todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças. E o que era amar a Deus? Obedecer a Ele, adorar Ele. Como que nós adoramos o Senhor? Em obediência. Como que nós temos intimidade com o Senhor? Conversa com Ele o dia inteiro. Mas é para conversar como um amigo, não como um chefe. Ô Deus, hoje o Senhor mandou eu fazer isso, eu já fiz, tá certinho, né? Não, Ele não é seu chefe. Conversa com Ele como um amigo. Nossa Senhor, o Senhor mandou fazer aquilo, mas eu estou achando uma dificuldade um negócio tão complicado aqui, o Senhor me ajuda? Porque eu vou conseguir fazer como um amigo. Ele não é seu chefe, não. Ele é seu amigo. Ele é o seu Deus, o seu Senhor, Ele é seu Pai. E Ele quer intimidade com o Senhor. Que você tem intimidade com Ele. Por que Noé foi escolhido? Porque Noé era íntimo do Senhor. Por que Davi foi escolhido? Porque Davi tinha um coração segundo o coração de Deus. Davi pecava, quando ele via que ele tinha pecado, ele se prostrava diante do Senhor e clamava por misericórdia, perdão. A gente vê que a gente pegou, a gente fica fingindo que não aconteceu nada e vamos embora. Davi clamava: Senhor, não tire seu espírito de mim. Eu pequei contra ti. Quando Davi mata o homem, ele não fala que pecou contra o homem, não. Ele fala o quê? Pequei contra ti, somente contra ti. Ele pecou contra o Senhor. Moisés, a intimidade que Moisés tinha com o Senhor, ele saía do arraial e ia para a tenda do encontro. Ele fez um lugar específico só para ele se encontrar com o Senhor e conversar com o Senhor.
É essa intimidade que nós precisamos ter, pois a partir dessa intimidade nós vamos conseguir viver a nossa vida em Cristo. Nós vamos conseguir que o nosso eu seja morto e Cristo viva em nós. Mas precisa haver uma intimidade, uma conversa com o Senhor. Conversa com o Senhor o dia inteiro. Levantou, conversa com Deus. Você está sozinho em casa, está conversando com Deus, está arrumando cozinha, está dirigindo, está indo para o trabalho. Conversa com Deus. Às vezes, você ter uma conversa diária com Deus, ela é muito mais produtiva do que você tirar um tempo de uma oração decorada. Senhor, perdoa os meus pecados. Senhor, eu agradeço por tudo. Senhor, eu preciso disso. Senhor, eu preciso daquilo. Obrigado, Senhor. Amém. A intimidade, ela é todos os dias. Todos os dias. Obediência, intimidade, louvar a Deus. A gente louva a Deus com as nossas atitudes. A gente louva a Deus com o nosso agir com o irmão. É isso que nós precisamos buscar. Essa intimidade com o Senhor, para que a gente possa viver como Paulo viveu, como Jesus viveu, para que a gente possa fazer a diferença no mundo atual, para que a gente possa cumprir o propósito pelo qual Deus nos criou. E Ele vai nos moldando. A gente precisa aceitar ser moldado como vaso de barro na mão do oleiro. Nós vamos quebrar e o oleiro vai lá, vai refazer, quebra de novo, vai lá, refaz. Mas uma hora o vaso tem que ficar pronto. E está na hora de nós estarmos prontos. Não dá mais para ficar adiando isso, não. Chega de ficar pulando de um lado para o outro do muro. Se posicione, segue em frente, levanta a cabeça e aguenta as consequências, porque Deus é conosco. Glória a Deus. Eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos estar orando para encerrar em nome de Jesus. Deus amado, Pai querido, Senhor, nós agradecemos este momento ao qual estivemos contigo. Senhor, que essa palavra venha florescer em nosso coração e no nosso intelecto. Desde já, Senhor, colocamos a semana que se inicia em Suas mãos. O Senhor possa nos guardar, nos livrar e nos abençoar, Pai. Assim nós oramos e pedimos também, Senhor, guarde os nossos filhos, livra eles, Senhor, de tudo que não provém de Ti. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos, não somente hoje, mas para todos sempre. Todos dizem: está terminado em nome de Jesus.